Olha que sol bonito aqui do Japão. Hoje é meu primeiro dia trabalhando, depois de ficar mais de um mês de folga por conta da licença paternidade. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre como que é trabalhar em fábrica aqui no Japão. Eu vou dar a minha vivência, tá? Nas fábricas. Então pode ser diferente de muitos que você já escutou, pode ser diferente da que você vive, mas essa é a minha experiência. Agora estou no almoço, fazendo esse vídeo para vocês. Então, como fazia muito tempo que eu não vinha trabalhar, tinha bastante coisa para conversar, ainda estou conversando ainda, né? Muitas coisas para ser alinhada. E como eu disse não, né? Como eu vou dizer agora para vocês, mas graças a Deus eu tenho um cargo aqui na empresa que eu trabalho e com isso eu tenho minhas responsabilidades. Eu acho que eu falei no vídeo que eu falei sobre precisar deixar minha esposa e minhas filhas em casa sozinha, né? Foi por conta disso que eu tenho minhas responsabilidades aqui no trabalho. Eu preciso corresponder, né, à altura, assim. Apesar de que, por estar tirando a licença paternidade, eu acabo que sobrecarreguei bastante pessoas. Mas isso, querendo ou não, é um direito, né, que a gente tem. E eu tenho um dos meus princípios, assim, pilar, assim, é tentar o máximo possível fazer com que a minha família esteja em primeiro lugar, né? Então, pessoal, eu vou pegar aqui uma sombrinha pra gente conversar um pouco, mas ela afirma que eu não posso filmar para vocês. Então, eu fico um pouco assim triste, né? Porque seria legal, pelo menos mostrar um pouco, nem se for nos intervalos, né? É lógico, durante o serviço, assim, é, é muito difícil alguém aceitar você fazendo vídeo, você mexendo no celular durante o serviço, né? Então não seria isso que eu pensaria, mas tipo, sei lá, no intervalo, né? Fazer aqui e tal, mostrar para vocês seria algo muito interessante, mas são as regras da empresa, né? Eu até, sinceramente, tomei uma bronca esse tempo atrás, porque eu peguei um pouco assim o fundo da empresa para fazer um vídeo, né? Tava no meu intervalo, mas acabou que repercutiu um pouco, precisei apagar. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre trabalhar no Japão é que as regras são bem rigorosas. Você tem que ficar na linha. Até um comentário falou, né, que estrangeiro agora tem que é difícil viver no Japão porque quem decide isso é o governo e tudo mais. Só que na verdade é só a gente andar na linha. É muita coisa diferente do Brasil. Então, muitas coisas que seria normal talvez fazer no trabalho onde você está, aqui no Japão é totalmente diferente. Então aqui, ó, calor, mais de 30 graus. Olha como que eu estou. Deixa eu deixar assim, ó. Olha como que eu estou. Bota, calça comprida, camiseta longa. Aí você pensa, poxa, não tá calor? Tá calor. Tá quente. Apesar que esses dias tava mais calor. Hoje já tá com ventinho e tal, tá mais tranquilo. Mas mesmo assim, é quente, quente. Só que por segurança, né? Pra você não se cortar, pra você não se machucar. Sempre tem que usar luva. Não estou agora porque eu tô no intervalo. Mas a luva é obrigatória. Eu uso um capacete. Capacete é obrigatório. Então, tudo isso faz com que a empresa passe uma segurança para você, né? Então eles não querem se responsabilizar por aquilo que você podia, que você se machuque, uma coisa que você poderia ter evitado, né? Então eles prezam muito por isso, sobre essa questão de segurança. Então tudo é assim, ó, Yubi Sashi Kosho. Chama dedo, é Yubi, Sashi é de apontar, Kosho é um hábito, né? Um hábito de apontar o dedo, não para pessoa, mas, por exemplo, você vai atravessar uma de uma seção para outra. Ó, tem que fazer o Yubisashi Kosho para que não aconteça o acidente, né? Então, a comunicação é muito importante também na hora que você está trabalhando em duplas. Então, ele sempre fala sobre ter o Horenso, que é uma palavra muito conhecida aqui no Japão. Hokoku, de comunicação. Rendaku, de aviso. E sou de Soudan, que é você trocar ideia. Você trocar ideia, eu falo no sentido de
de sempre estar perguntando as coisas, né? Então, o Orenso é algo muito conhecido aqui no Japão. O pessoal tem que trabalhar em cima dessa regra de conseguir fazer esses três. Então, o Japão, ele sempre, pelo menos aqui na minha empresa, ele sempre prioriza essas coisas. É até interessante que tem um lugar aqui na empresa que eles deixam marcado o tempo que não aconteceu o acidente. Acidente mesmo, tipo de machucar, né? Então, todo ano, quando chega numa meta que eles colocaram, eles dão um pequeno agrado. Tipo assim, é pequeno mesmo, tá, gente? É coisa de 1.000 ienes, tá? Daria o quê? Tipo, R$ 30. Pouco. Mas tudo isso para que as pessoas possam ver que a empresa está tentando tomar um rumo certo, assim, de... para não... como que eu posso dizer? Para não se machucar, sabe? Tudo mais. Então, eu vou mostrar um pouco do que eu faço. Eu não vou poder mostrar lá dentro, mas andando assim, em qualquer lugar, eu posso mostrar para vocês, né? Conforme ali, ó, é uma empresa, não sei que empresa é essa, eu não tô mostrando nada lá dentro, estou mostrando fora. Tá vendo essas paredes aqui? Essas paredes a gente faz no meu serviço, minha seção que faz. Aí também tem outra seção que faz a parte de telha, né? Que é a parte de cima. Então a gente faz parede, outra seção faz telha, tem partes que faz vigas, então vai montar uma ponte. Normalmente ele monta a ponte, então a nossa empresa tende a fazer esse tipo de serviço, né? Eu, como coordenador de uma seção, o meu serviço principal é pegar o IoT que a gente fala, que é o serviço do mês, né? Ali é o planejamento do mês, eu pego o planejamento do mês e eu preciso sempre fazer a produção conforme os superiores estão pedindo, né? Então, eu fico mais na parte de organização, então eu não posso deixar atrasar, eu tenho que organizar bem o serviço em ordem para as pessoas conseguir executar. Também preciso sempre estar junto com o pessoal do meu time para ver se eles estão bem, se as coisas estão acontecendo, se eles não estão com algum tipo de necessidade. Então, eu prezo muito assim pelo meu time, conseguir ter uma amizade com eles, poder comunicar bem com eles, porque querendo ou não, desde que eu assumi essa posição, ainda mais agora nessa sessão que eu estou agora, acaba que eu me distancio, a gente não fica muito próximo com as pessoas que realmente colocam a mão na obra, assim, né? Que é o mais puxado, assim, fisicamente. Mas a gente sempre fica mais nos bastidores. Só que eu não gosto desse negócio de, tipo, muito separação, sabe? E japonês também, ainda mais que a maioria das pessoas são mais velho que eu, e eu sou mais novo, eles ficam um pouco... Dá pra ver, assim, que alguns já ficaram incomodados, sabe? Então eu preciso ter essa cautela. Sei, talvez porque eu sou estrangeiro, sou mais novo e sou um superior, acaba que pode acabar soando assim como algo que eu estivesse querendo me sentir alguma coisa, mas não é o caso. Então, eu prezo muito pela minha comunicação, prezo muito pelo bem-estar deles. Então, a gente sempre trabalha em equipe, né? Então, eu sempre... A gente, tipo assim, para vocês terem noção, eu posso fazer até um vídeo assim falando um pouco mais específico sobre como que é a maioria dos serviços aqui do Japão, como funcionam as empresas, né? Mas a gente são contratados da empreiteira e não da empresa que vende os produtos que a gente faz. Então a empreiteira é aquele que dá emprego para a gente e tem o contrato com essa empresa que faz as vendas dos produtos que a gente cria. Então, a empreiteira normalmente a gente só comunica para falar sobre coisa de imposto, sobre coisa de seguro, sobre falta, né? O que mais? Licença. Então, a responsabilidade nossa normalmente vai ficar com a empreiteira. Mas, em questão do serviço, a gente conversa direto com a empresa que a gente faz os produtos. Então, não sei se ficou um pouco confuso para vocês entenderem, só que é meio assim que funciona. E se eu vou falar até um pouquinho mais, na verdade são 3 empresas. São a que vende o produto, a que contrata a minha empreiteira. Então a gente é o famoso San Digital Key, nem sei se é famoso, mas conhecido como San Digital Key.
que a gente é o terceiro contratado, né? Porque tem em cima, do meio e o de baixo. Ou Mago Stalker, né? Eu acho que fala que é tipo contratado neto, o neto contratado. Porque é tipo o pai, o filho, e o vô, o pai e o filho. Hã? Não. É o neto, então é o pai e o vô, né? O vô, pai e o filho. Dessa forma, que a gente é tipo contratado do vô, né? Então fica um pouco distante, na verdade, da empresa geral, assim, que vende os produtos, que faz as coisas, mas a gente tem esse contato com eles referente ao serviço, né? Então, referente ao serviço, a gente sempre conversa com eles, né? Tipo assim, a gente que tá na liderança, eu mesmo tive uma reunião, né? Hoje também, depois de muito tempo sem participar da reunião, eu preciso dar a meta da semana, eles cobram a meta da semana caso não bater, então a gente tem que sempre deixar tudo bem planejado, tudo bem explicado, para que tudo ocorra bem, tá? O serviço no Japão, a maioria é pago por hora. Então você não recebe por mês na maioria dos serviços que você é contratado por empreiteira, tá? Eu conheço poucas empreiteiras que pagam por mês. Na verdade, eu acho que eu nem conheço nenhuma, mas deve ter, porque hoje em dia tá bem comum as pessoas querendo pagar mais por mês do que por hora, né? Inclusive a minha empreiteira tava pensando em mudar um pouco o estilo de não ser pagar por mês, por hora, mas sim por mês. Só que acontece, o benefício de pagar por hora é para a empreiteira, porque se eu vou trabalhar, eles pagam a hora que eu trabalho. Se eu não for, eles não vão precisar pagar. Agora, se for por mês, dependendo do jeito que for, por exemplo, você trabalha 20 dias nesse mês. Mês que vem, você vai trabalhar 18 dias, mas você vai receber o mesmo salário. Só que quando você trabalha 23 dias, você ganha mais. Você ganha mais porque você trabalhou mais dias. Só que quando é o mês que tem poucos dias, você recebe o mesmo salário. Então, tipo assim, para a empreiteira, não é muito positivo, né? Questão de dinheiro, porque eles recebem pelo dia que a gente trabalha, né? Se a gente não vir trabalhar, eles não recebem dinheiro. Então, por isso que eu acho que a maioria das empreiteiras paga por hora, né? A média de trabalho mensal, anual, né? Por mês, a média trabalho anual por mês é 20 dias, pelo menos na minha empreiteira, tá? A gente trabalha bem pouco sábado, a gente faz poucas horas extra, tá? Tô falando do meu serviço. Então, só que o bom do nosso agora são os Nikotai. O que é Nikotai? Nikotai são trocas de turno. Então a gente faz 2 trocas de turno por mês. A gente trabalha o primeiro turno de manhã e o próximo turno de noite. Então a gente fica intercalando com outro time também, que tem mais um líder da minha seção, e eu e ele, a gente se comunica bem para conseguir fazer o trabalho. Olha aqui, pessoal. Isso aqui, ó, é uma fábrica. Vou fazer até a capa do vídeo aqui, ó. Aí só vou tampar o nome, né, para não dar ruim. Mas ali é uma fábrica também. Não tem nada a ver com a fábrica que eu trabalho. Mas essas são fábricas pequenas, né? Se eu for dar uma volta na empresa que eu trabalho, na fábrica ali, vai dar 10 minutos para mim dar uma volta dentro do lugar. Então é um lugar grande. Um lugar que andando dá 1 quilômetro. Eu já andei já. Às vezes eu vinha antes do serviço, fazer uma caminhada. Para mim estar orando também e tudo mais. Eu colocava o celular no bolso e dava uma volta e dava 1 quilômetro, 10 minutos, 10, 12 minutos. Esse é mais ou menos o meu passe, né? Quando eu tô andando assim rápido. Então, as empresas costumam ter essa média de serviço e eu faço esses 2 turnos. E quando eu tô no turno da noite, a gente é abençoado, porque normalmente a hora noturna tem o acréscimo, né? O adicional noturno, que paga depois das 10 horas da noite, se eu não me engano. Me perdoa se eu estiver errado e me corrija aqui embaixo no comentário. Mas é 1,25 vezes mais, que no caso é 25% mais pela hora trabalhada, e você recebe esse valor até 5 horas da manhã. Então, das 10 até as 5, você recebe esse valor 25% a mais por hora.
No nosso caso, a gente entra à noite das 7 da noite até as 4 da manhã. Vocês acreditam que eu ganho 1,5 vezes mais por hora trabalhando à noite? Então é 50% a mais por hora que eu recebo para trabalhar à noite, e é o tempo todo. São as 8 horas. Normalmente o pessoal recebe só tipo 4, 5 horas no adicional noturno. Então isso no final do mês dá uma diferença gigantesca, né? Então vai depender muito da empreiteira, vai depender muito da empresa que você trabalha, mas a minha funciona desse jeito. Então, mesmo que eu não tenha hora extra, se eu faço essas trocas de turno, eu consigo tirar um salário até que legal. Ainda mais porque, por eu ser líder, eu tenho essa ajuda, né, mensal de como líder, que é chamado o TAT, né? Deixa eu trocar aqui, ó, a mão tá doendo, nossa. Eu tenho o negócio conhecido como TAT, que é a ajuda de líder, aí tem a ajuda de gasolina. Então, tudo assim no final do mês dá um salário assim que dá pra gente viver bem no nosso estilo de vida, né? A gente leva assim, dá pra pagar as contas e tudo mais, trabalhando. Só que aquele negócio, igual eu falei, o que eu acho ruim são os meses que você recebe menos, né? Por causa dos dias que você trabalha pouco. Igual, eu postei um vídeo no Instagram, no TikTok, que repercutiu bastante, mostrando um salário que eu tive no início do trabalho, que eu comecei no trabalho, né? E no início, realmente, eu ganhava aquele valor. E muitas pessoas falam assim, ah, mas isso aí, você não contou os meses que trabalha pouco. Sim, não contei. Eu falei, a média, 20 dias por mês no ano. Eu fiz nessa média o salário. Só que realmente, tem mês que você só trabalha 18 dias, 17. Esse mês, eu acho que eu vou trabalhar 16 dias só. Porque é o mês de agosto e tem feriado. Então, você fica numa situação meio complicada com desses meses. Então, exige uma organização financeira também muito maior. Porque tem mês que você vai trabalhar 23 dias, tem mês que você vai trabalhar 22, tem mês que você vai trabalhar 21. Só que também vai ter um mês que você vai trabalhar 16. Então, dá para se planejar, dá para se organizar, só que exige muito esforço, né? E muita cabeça também. Sinceramente, eu ainda não tô tão bem para fazer esse tipo de planejamento, né? Eu não vou ser um exemplo para vocês, não. Não tô falando como uma pessoa superior, não. Tô falando assim que eu sei que dá para fazer, só que a gente precisa estar decidido a querer fazer isso, entendeu? Então, essa semana, voltei pro serviço já, depois de um mês, meu primeiro dia. Já vou fazer 2 horas extra essa semana toda. Então, a gente está aqui na correria, tudo mais. Se vocês tiverem dúvida sobre o serviço no Japão, deixa aqui embaixo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre trabalho no Japão, eu tenho bastante interesse sobre esse assunto, então eu converso com bastante gente. Então eu sei bastante os estilos das empresas. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo como funciona uma empreiteira no Japão, né? Mas talvez vai ter muitos comentários ao contrário. Mas eu vou pensar em alguma coisa do tipo assim, tá? Pra fazer pra vocês. Mas deixa aqui sugestão embaixo se você tiver alguma coisa que você quer saber sobre o trabalho no Japão. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like. Não se esqueça de compartilhar para outra pessoa, para a pessoa saber como que é o serviço no Japão, né? E se você também quer saber quantos a gente ganha aqui no Japão, deixa nos comentários que eu vou estar falando para vocês, tá? Uma média salarial aqui no Japão da maioria das pessoas que trabalha em fábrica.